É isso aí, meus queridos, é isso aí, paz seja convosco. Nesse momento a gente vai falar da palavra de Deus, que é muito importante. E o tema, irmão Nathaniel? Amém. Então, também mais uma vez, saúde a todos, a paz seja convosco. O tema, ele é bem legal, vamos estudar acerca da 70ª semana da profecia. Então, o que isso quer dizer? Vamos estudar a última semana das 70 semanas. Então, semanas de anos, porque ali a profecia não são dias literais, mas semana de anos, conforme nós já narramos no programa anterior. Ou seja, vamos estudar a última semana que corresponde 7 anos, segundo as escrituras. Glórias a Deus! É isso aí, irmão Nathaniel. Daniel 9, 20 a 27. Amém. Então vamos já, sem mais delongas, vamos acompanhar a palavra do Senhor nosso Deus e você possa exaltá-lo sempre na beleza da sua santidade. Então vamos aqui, pegando as escrituras, Daniel 9, 20 a 27, diz: Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo, Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Versículo 24. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora entenda, passarão 7 semanas, mais 62 semanas desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. 26. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. 27. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois de metade desse tempo ele acabará com o sacrifício e com as ofertas, e numa parte do tempo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Amém. Isso é uma história muito maravilhosa. Já foi profetizado aí por Daniel. Não foi marcado a data nem o dia, mas a forma que ele esclareceu aí, que Deus falou. Tudo isso, meus irmãos em Cristo, irmã, aconteceu. Isso aconteceu no tempo que Jesus Cristo nasceu e aqui durante o seu batismo até a sua morte. E se cumpriu do jeito que está escrito, né? Que o templo também seria destruído pelo exército. Isso também aconteceu e é o que nós vamos ver pelas escrituras sagradas, que o sacrifício cessaria na metade da semana e esse sacrifício seria com um homem, né, conhecido como Jesus, o Messias, porque sem sacrifício nada se fazia naquela época. Todo pecado que a pessoa cometia, existia um sacrifício para cada pecado, dependendo do tamanho dele, né?
Então, Jesus foi o único que pôde entrar no Santo dos Santos e remover de uma vez por todas o pecado daqueles que se arrependem. Não tem necessidade de todos os meses, todos os anos, todos os minutos estar sacrificando um animal pelo pecado de alguém. Então Jesus Cristo, ele fez isso por toda a humanidade, por todos aqueles que se arrependem. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta sobre esse que se enquadra nesse assunto? Amém. Então vamos lá para as perguntas, para nós entendermos com mais clareza essa última semana da profecia. Então vamos lá aqui com a nossa perguntinha, graças a Deus. Então vamos lá sobre os fatos previstos pela profecia sobre Jerusalém seria restaurada. Muito bem. Daniel, quando orava, ele pedia ao Senhor, né, acerca de Jerusalém, e foi falado acerca do assolamento, acerca do fim de Jerusalém. Tudo isso já foi previsto, revelado para eles, que foi começando na restauração, 70 anos do cativeiro. Irmão Daniel, Nathaniel Tomás, o versículo, vamos ver o versículo que foi Daniel de 1 a 3, vamos lá. Daniel 9, 1 a 3. Amém. Então vamos aqui para a palavra do Senhor nosso Deus. Acompanhe. Estou lendo aqui na versão NVT. Amém. Então vamos aqui acompanhando a palavra do Senhor. Diz o seguinte: era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. 2. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. 3. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Muito bem, então chegou o tempo, né, que Daniel entendeu que quando foi invadido ali Babilônia e começou um novo reinado, ele entendeu que se a profecia que foi dita pelo profeta Jeremias, ele deixou bem claro que seria de 70 anos, Jerusalém ficaria isolada, né, sem rei, sem governante, o povo seria levado como cativo. E vamos ver o que Jeremias profetizou. Jeremias 25, versículo 11 e 12. Amém. Então vamos pegar a palavra do Senhor nosso Deus para nós sempre aprender com eloquência, com destreza. Então, o livro do profeta Jeremias, vamos aqui entendendo somente aqui a confirmação desses 70 anos. Então diz o seguinte: essa terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminar os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Então, Deus é tão bom, né, que ele disse: olha, vocês vão ficar escravizados por 70 anos nas mãos do rei de Babilônia, mas quando completar os 70 anos, eu castigarei o rei e as nações que fizerem isso com vocês. E realmente foi castigado ali, no dia que o filho de Nabucodonosor, ali capítulo 6, né, irmão Nathaniel, capítulo 5, aí mostra quando ele ali fizeram um banquete, e o general, o governador o Ciro, enviou ali o seu general e invadiu ali, né, o Medos e Persas, e eles realmente foram punidos, né? Foram punidos pelas transgressões, e o povo de Israel ali passou já a ter a sua liberdade e poder voltar para casa, né, para a sua terra. Vamos lá, irmão Nathaniel, capítulo 29 de Jeremias, versículo 10. Amém, graças a Deus. Então vamos acompanhando aqui a palavra do Senhor. Já vou colocar aqui para os queridos
irmãos verem a palavra do Senhor, então, em boa qualidade. Então, vamos aqui, acompanhe a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Glórias a Deus. Mais um cumprimento aí, né? Daniel entendeu ali no capítulo 9, quando ele orava ao Senhor, entendeu os tempos de cativeiro que ele levava e compreendeu que Deus tinha falado por meio de Jeremias. Daniel foi levado ali jovem e já estava velho, né? Já estava uns 80 anos por aí, porque eles foram levados ainda jovens, 13, 14 anos, e já estavam mais ou menos 80 a mais, né? Porque eles passaram 70 anos de cativeiro, então ele já estava completando ali uns 90 anos. E vamos ver o que mais. Segundas Crônicas 36, versículo 15 a 21. Amém. Então, graças a Deus, vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus. Então, você acompanha aqui que eu vou colocar para você entender a palavra. 36, 15 a 21. Corretamente. Pronto, então vamos aqui lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Nós podem ver na tela, quem está acompanhando em vídeo, diz: repetidamente o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. 17. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos na mão do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. 19. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. 20. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. 21. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Louvado seja Deus. Mais uma profecia aí mostrando, né, pelo o nosso profeta aí do Senhor, o profeta do Senhor mostrando aí a palavra de Deus acerca, né, da desobediência do povo, que não foi poupado nem virgem nem criança por causa da desobediência deles, mas Deus prometeu que traria de volta, e foi isso que aconteceu. São tantos versículos confirmando, porque é algo muito importante, né, Nathaniel? Mas nós vamos ver aqui o cumprimento, né, o promover a reconstrução de Jerusalém e de Ciro. Isaías 45, versículo 1 a 3. Amém, graças a Deus. E o versículo 13. Amém. Então vamos aqui para a palavra do Senhor nosso Deus. Medite-a para você aprender mais da palavra do Senhor. Então diz o seguinte: é isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro.
3. E eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que chama você pelo nome. Versículo 13. Levantarei esse homem para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Louvado seja Deus. Eita, Deus bom, né? Agora vamos ver o que Daniel ali na oração disse que seria reconstruído Jerusalém, mas em tempo angustioso. Veja aí, irmão Nathaniel, veja aí Neemias, Esdras, capítulo 4, 5 e 6. Amém. Então é pra já, para honra e glória do Senhor nosso Deus. Vamos aprendendo da palavra. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. E isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, o rei da Pérsia, subiu ao poder. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Até o próprio povo, né, ali que habitava ali não queria que Jerusalém fosse construída novamente. Diz que essa malvada cidade, né, vai ser construída de novo. Não, nós não vamos deixar não. E vamos ver o que Neemias fala. Neemias capítulo 3, 4. Amém. É pra já. Vamos aprender a palavra do Senhor nosso Deus. É isso aí, é desse jeito. Então vamos dizer o seguinte: Meremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Messezabel, e mais adiante Zadok, filho de Baná. Pronto, então vendo o capítulo, né, esses capítulos, os 3, o capítulo 4 completo ali, fala a respeito que esses homens estavam na frente ali para construir, né, tampar os muros de Jerusalém. Capítulo 4, versículo 15 a 18. Amém. É pra já. Então vamos aqui pegando a palavra do Senhor. Aprenda, busque a Ele sempre. Diz o seguinte. Amém. Versículo 15. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, escudos, arcos e couraça. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá. 17. Que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam a arma. 18. Todos os construtores tinham a espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Olha aí, né, irmão Nathaniel, ali ficava ali qualquer coisa, qualquer sinal de ataque e o que estava com a trombeta tocava e todos já se despertavam para se proteger dos inimigos. Mas graças a Deus, Deus a protegeu e eles construíram, né? Como disse, em tempo angustioso. Foi construído ali, foram libertos, foi ajudado por Ciro. Deus usou esse homem para libertar o seu povo. Agora veja, o santo dos santos seria ungido, né, irmão Nathaniel? Agora vamos ver em que parte. Hebreus 9, 1 a 12 e o 24. Amém. Então, vamos aqui para a palavra do Senhor nosso Deus. Então, diz aqui, versículo 11, diz: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presente. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue e não com o sangue de bodes e bezerro, entrou num lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. O 24. Isso. Pronto, eu vou ler aqui.
Amém. 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Pronto, então Jesus Cristo ali seria tirado na metade da semana, né? É o que aconteceu. Jesus era o que estava na profecia de Daniel. Vamos ver mais, irmão Nathaniel, Hebreus 10, versículo 10 e o versículo 20. Amém, com certeza. Vamos aqui, 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. 20. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Glórias a Deus. Mateus 27, 20 e 51. Amém, com certeza. A gente quer aprender da palavra do nosso Deus. Vamos entendendo aqui as escrituras mesmo se complementar. Então, muito importante, a gente observa uma palavra leva a outra. Então diz o seguinte: naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, a terra estremeceu, rochas se partiram. Eita, aí foi, né? Foi tirado ali do meio, que impedia, né, o povo orar. Foi feito ali o único sacrifício por Jesus Cristo, a parede que fazia separação para todos os povos gentios. Deus fez um sacrifício puro, louvado seja Deus. E estava escrito também que lá o Messias seria tirado, né, irmão Nathaniel? Isaías 53, 8. Amém. Então vamos aqui para a palavra do Senhor nosso Deus. Isaías 53, 8, para a gente aprender a palavra do nosso Deus. Então diz aqui o seguinte, meus queridos irmãos: condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendente, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Então, já estava profético que Jesus, o Messias, seria morto. E foi aonde Deus revelou por meio de Daniel que o sacrifício cessaria. Para o sacrifício cessar e para tirar todos os pecados, seria por meio de um sangue puro, né? As ovelhas, que era por meio de animais, não tirava o pecado do mundo. Ele tirava o pecado daquele que cometia o ato pecaminoso. Mas ao pessoa pecar de novo, era necessário morrer mais o cordeiro para aquela pessoa ser perdoada diante de Deus. E assim os animais nunca poderiam tirar o pecado do povo, e Jesus, pela sua morte, tirou de uma vez por todas daqueles que se arrependem. Louvado seja Deus. Então extinguiria as transgressões ao morrer Jesus. Foi isso? Vamos ver, ele encerraria, né, as transgressões do pecador que se arrepende. Hebreus 9:15. Amém, com certeza. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus para a gente aprender. Então vamos aqui, então observando mais um complemento da palavra do Senhor nosso Deus. Diz o seguinte: por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Louvado seja Deus. Isaías 53, 5, que diz lá, a confirmação que diz ao escritor dos Hebreus. Amém, graças a Deus, oh aleluia. Então vamos aqui, só dar uma subidinha pronta aqui. Então, muito importante aqui a palavra do Senhor, mais uma confirmação que o Messias seria morto, conforme profetizou Daniel. Diz: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Glórias a Deus. Irmãos,
São tantas confirmações bíblicas, são tantas afirmações que Jesus foi o Messias que havia de vir. Agora só resta a vinda do Senhor Jesus para reinar e não para morrer outra vez, como muitas pessoas acham que Jesus não veio, né? Principalmente os judeus dizem que Jesus não veio. E Jesus veio, e esse Jesus é o que pode nos salvar, louvado seja Deus, se assim a gente crê. Daria o fim aos pecados, né? O único que poderia dar fim aos pecados de uma vez por toda. Veja o que está escrito em João 1:29. Amém. Então vamos aqui para a palavra do Senhor nosso Deus. Muito importante a gente meditar na palavra. Vamos aqui, João, meditando nesse versículo abençoado. Então, somente a palavra se complementando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 João 3:5. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, um outro versículo. Pronto, a gente encontra rápido. Diz: E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Glórias a Deus. Hebreus 9:26. Amém, graças a Deus. Então são só palavras boas para a gente aprender mais. Então, graças a Deus, diz o seguinte aqui: se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Louvado seja Deus. Expiar a iniquidade. Jesus também veio para expiar a iniquidade, irmão Nathaniel. Hebreus 2:17. Louvado seja Deus. Amém. Muito importante a gente entender a palavra do Senhor nosso Deus. Diz o seguinte aqui, o 17: Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Aleluia, glórias a Deus. Colossenses 1:20. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, são palavras, né, que se complementam e a gente entende mais da palavra do Senhor nosso Deus. Então diz aqui o seguinte: e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Glórias a Deus. Tito 2:14. Amém. Então, graças a Deus, mais versículo abençoado. Então diz aqui o seguinte, versículo 14, amém. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. É isso aí. Jesus veio para fazer tudo isso, irmão Nathaniel. Veio também trazer justiça na terra. Mateus 3:15. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, pronto. Mateus 3:15 para a gente meditar. Diz o seguinte: Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Glórias a Deus. Romanos 5, versículo 17-21. Amém, graças a Deus, mais versículo que se complementa. Então vai dizendo aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Acompanhem com calma. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Por causa da desobediência de Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos.
A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus. Destruição de Jerusalém, irmão, e do templo, quando foi? Vamos ver, foi no ano 70, né? O general Tito ali invadiu, segundo o que está escrito na história, e derrubou o templo, né? Foi construído, e Jesus Cristo aqui já tinha feito o sacrifício por todos nós, e agora se cumpriu a outra profecia, que seria destruído novamente o templo por causa da desobediência do povo. Louvado seja Deus. E a reorganização de Israel foi em 1948, depois de Cristo. Vê quantos anos passou para ser reorganizado de novo. Passou quase 2000 anos. O povo, depois dessa destruição ali, o povo foi dispersa, né? E a metade da semana aqui que Daniel falou, irmão Nathaniel, o concerto como povo de Deus, como povo Daniel foi feito ali um concerto por Cristo. Ele na metade da semana, 70ª, né, semana, após 3 anos e meio do ministério, cessou o antigo pacto, cumpriu todos os itens dessa profecia. Messias, o príncipe, né, e outro príncipe, o príncipe que haveria de vir como povo de Deus. Veja lá Lucas 21, versículo 20 a 24. Amém, graças a Deus, você acompanhe a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos aqui meditando na palavra do Senhor nosso Deus. É Lucas 21 e versículo 20 a 24. Pronto. Então vamos aqui com clareza. Então preste atenção. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias de vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão, que dias terríveis serão aqueles que as grávidas, e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como um prisioneiro para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelo gentio até que o tempo deles chegue ao fim. Pois é, e a profecia de Daniel não fala que o anticristo reinaria na última semana. Mostra bem claro aqui que não tem nenhuma parte da Bíblia, da profecia que Daniel falou, que o anticristo reinaria na última semana. Mostra que a Jerusalém seria realmente destruída para se cumprir a profecia, e foi destruída no ano 70, do jeito que está escrito. Jesus falou bem claro que ele seria cercado de exército, seria destruído, e ai das grávidas, ai das que habitavam ali, quem tivesse no telhado não descesse, quem tivesse no deserto não voltasse. E foi realmente o que aconteceu no ano 70. E as profecias, nenhuma delas, Daniel não fala que o anticristo reinaria na última semana. Tudo isso aí são mal interpretação do povo, dos falsos mestres, falsos profetas, que não entendem sobre a palavra de Deus. Não adianta, irmãos, a gente se deixar levar pela mentira. A mentira, ela tem sido divulgada e muitas pessoas têm se confundido e têm deixado até de crer na Escritura Sagrada. Agora, por quê? Porque não examina a Escritura direito, não pede a direção do Espírito de Deus. Você é como disse o apóstolo Paulo: examinai-vos de tudo e retei o que é bom. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Pai seja convosco. Até mais.
Amém. Até mais. Paz seja convosco.